Ótimo, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui para fazer a abertura oficial do projeto de extensão nesse ano de 2024. O projeto de extensão, desde 2018, ele então tem servido à comunidade acadêmica com programas, aulas de Kundalini Yoga e para além até da comunidade acadêmica, com servidores e pessoas que têm uma afinidade com a proposta do yoga como estilo de vida. E nós iniciamos então em 2018 na Faculdade de Medicina, temos sempre o apoio de lá do professor Rubens Tavares, e hoje nós estamos ligados à Faculdade de Educação Física, na figura aqui da professora Maria Cristina Arangatma, nossa professora de Kundalini Yoga também, parceira, amiga. É sempre muito bom tê-la aqui também. E nós, nesse tempo, nesse período, nós expandimos o projeto. Antes era presencial nessas unidades e hoje nós estamos no Centro Esportivo Universitário, no CEL, lá, presencialmente às quintas-feiras e com aulas online aos sábados. E também temos desenvolvido um grupo com atividades de estudo e pesquisa, que é o Grupim, Grupo de Pesquisa em Yoga e Meditação. E estamos muito felizes de estar abrindo, então, formalmente o projeto aqui nesse ano. Então, antes de passar para o Cimirandito, eu queria dizer que o projeto ele é um projeto sempre aberto à entrada de pessoas e, enfim, quem ainda não experimentou Kundalini Yoga num formato de aula, por assim dizer, clássico, fica o convite para vocês se inscreverem, participarem com a gente. Você quer escutar? Oi, estamos escutando. Eu vou te colocar aqui, talvez. Vou pedir para vocês para mutarem os microfones, por gentileza, para que não haja interferência. Agradeço. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar Davi Marcos Mirandito, professor de Kundalini Yoga desde 2010, mestre em educação pela UFMG e professor de filosofia, e já trabalhou com Kundalini Yoga em muitos e múltiplos contextos, desde o público infantil, em escolas, passando por adolescentes, no sistema educativo, socioeducativo, até programas diversos para o público adulto, como yoga, mantras, yoga para homens, e como professor de formação de professores. É ligado à arte, à música, à poesia e pai de duas crianças incríveis e lindas. O Simrandit, o convite, ele veio muito ao encontro do que hoje ele está estudando, e o tema da palestra de hoje, e veio muito ao encontro do que é o tema do nosso semestre. O tema do nosso semestre é o desenvolvimento emocional. Então, ele vai abordar aqui para a gente o yoga e os afetos. Simrandito, querido, gostaria de passar a palavra para você. Fique à vontade, é uma honra, um prazer estar com você aqui, esse parceiro de tantos anos aí juntos. Fique à vontade, querido. Obrigado, Divan Preto. Vocês me ouvem bem? Beleza. Muito bem, gente. É uma alegria estar aqui. Estou reconhecendo aqui Maria Cristina, muito tempo que a gente não se via, tudo bem? É, a Cristiane está aí também, que bom. Muito bom estar nesse espaço e também está um pouco baixo o som. Talvez seja seu dispositivo, Ana Luísa. E sendo um projeto ligado ao UFMG, né, me considero que também sou um pouco de casa. É, eu tenho um amor muito especial pela UFMG. Mas antes de eu começar, eu queria apenas
fazer um reconhecimento, queria fazer um reconhecimento de onde eu estou falando, né? Estou falando de Belo Horizonte, mais especificamente da região mais leste de Belo Horizonte, no bairro São Lucas, e queria trazer para o nosso campo aqui, né, um reconhecimento também dos nossos ancestrais, os povos Caxixó, os povos Puri, que eram povos indígenas que moravam na região de Belo Horizonte. Também gostaria de fazer reconhecimento de todas as comunidades quilombolas e povos ancestrais, né? E nossos ancestrais locais, nossos ancestrais não locais e também nossos ancestrais transcendentais, se é que eu posso dizer assim, né? Nossos professores, mestres que vieram da Índia, que trouxeram esses ensinamentos de uma maneira tão responsável e tão aberta. Então, eu sou muito grato a isso também. Enfim. Semirandito, meu querido, desculpa te interromper. Algumas pessoas ainda estão relatando que seu som está um pouco baixo. Eu tive que aumentar o meu volume aqui um pouco. É, ver se Ah, você tem algo deixa eu a mudar. fazer aí para melhorar. Deixa eu mudar aqui, peraí. Hum, fez diferença não, né? Fez diferença? Fez? Ah, Fez sim, diferença. Fez diferença. Ótimo. tá. Tá bom. Tá jóia. Então vamos lá. É, bom, então eu dispenso, né, apresentações, né, o Divan Brito já me apresentou e agradeço por isso. E eu sou, né, amigo do Divan Brito há muitos anos, a gente praticamente começou a fazer Kundalini Yoga juntos, lá na minha primeira metade da primeira década, né, desse século, em 2006, mais ou menos. Ixi, tem gente que não está ouvindo. Peraí. Deixa eu mudar aqui. Mudei aqui. Melhorou? Eu vou deixar esse outro microfone. E, né, eu e o Divan Brito, a gente sempre tem alguns projetos juntos, em especial um projeto com yoga e som, né, que é o Mantra Yoga, um programa que a gente praticamente oferece anualmente. Ano passado, que a gente não ofereceu, porque eu estou com uma filha nova em casa, minha filha tem 1 ano e poucos meses, tenho um filho também de 9 anos, e mesmo durante a pandemia a gente fez questão de continuar oferecendo esses ensinamentos, que foi um momento, inclusive, muito difícil, onde a gente precisava acessar essas ferramentas para conseguir ter uma vida razoável, né? Nesses tempos de pandemia e outras coisas que nos atravessavam naquele momento. Eu vou pedir para quem puder deixar os seus microfones no mudo, a gente está gravando, então peço atenção aí no seu dispositivo. Muito bem, então vamos direto para o tema, né? E antes de eu abrir aqui, eu vou acompanhar aqui com alguns slides a nossa apresentação. E eu queria falar rapidamente, então, do contexto, né, do tema dessa palestra de hoje, que é Yoga e os Afetos. E eu estou fazendo uma coisa, continuo fazendo, mesmo que a passos lentos, né, desde o meu mestrado, que foi no FMG, inclusive, na FAI, né, na da Educação, onde eu levei o Kundalini Yoga para o sistema socioeducativo, para jovens, né, meninas em situação de aprisionamento. E, e nessa ocasião, né, trazendo então a filosofia, que é a minha área de formação, junto com a filosofia do yoga, a filosofia ocidental, né, que é a minha área de formação, junto com a filosofia oriental, eu comecei a fazer alguns cruzamentos, umas interseções,
começando pelo Michel Foucault, né, que é um filósofo, talvez vocês conheçam, muito, né, estudado em muitas áreas, no direito, não só na filosofia, mas no direito, nas letras, enfim, em várias outras áreas, na economia. E ele tem um conceito que ele recupera lá dos gregos antigos, que é o conceito de cuidar de si. E eu trouxe esse conceito para pensar, então, a prática do Kundalini Yoga como uma prática do cuidado de si. Que não é esse cuidado de si, do autocuidado, né, da psicologia, de uma psicologia talvez mais superficial, mas é um cuidado de si, e eu gosto de sintetizar dessa forma, apesar de que é muito mais complexo do que isso, a nossa disposição para a gente desconstruir o que nós fizemos de nós mesmos. É, então, eu vi que tem muitas ressonâncias e consonâncias entre. Eu vou pedir para vocês colocarem no mudo, pessoal, quem está entrando na sala agora, que a gente está gravando, cuidado aí com o seu dispositivo, por favor. E eu vi que tem muitas potencialidades para se pensar isso, e, e o Foucault, ele é um dos filósofos que vem de uma tradição, né, que começa mais especificamente com Spinoza, que é um filósofo moderno, né, ali mais ou menos contemporâneo de René Descartes, né, no século XVI, XVII, enfim. E ele serviu de estofo, ou de ponto de partida, para uma filosofia muito importante no século XX, que a gente chama de filosofia da diferença. Que os expoentes, vamos dizer assim, é o Gilles Deleuze, o filósofo francês, e o Félix Guattari, também um psicanalista francês. E naquela época, né, ali no metade do século passado, né, década de 60, 70, começaram a criar um contraponto em relação à psicologia, à psicanálise tradicional freudiana, lacaniana. Mas, enfim, esse é um outro capítulo. Mas o Spinoza, ele tem uma importância fundamental, porque o Spinoza, ele traz uma ideia, uma concepção de que só existe uma substância, só existe uma realidade que abarca tudo, e ele vai chamar isso de substância, que é Deus. E, portanto, o nosso corpo e a nossa mente, elas derivam dessa mesma substância. Não há uma dualidade entre corpo e mente. Spinoza vai pensar a nossa relação com o corpo e com a mente a partir de uma perspectiva imanente, ou seja, a partir de dentro. Então, o Deus do Spinoza, que talvez, né, vocês já tenham ouvido falar ou já estudaram, circula na internet de vez em quando isso, né? O Deus do Spinoza não é o Deus transcendental, aquele Deus que está fora das coisas, como, né, um senhor barbado, né, sentado nas nuvens, né, que comanda então a sua criação, mas não, Deus está dentro. Então, tudo o que acontece é a manifestação divina, é a própria manifestação de Deus. Então, não existe essa separação. Essa é a perspectiva que a gente chama de perspectiva imanente na filosofia, né? Bom, então, eu acho, e aí eu vou, né, para a gente começar com os slides, e a gente vai começar com uma meditação, que o Spinoza, ele traz uma ideia que o yoga, e eu acho que o yoga faz isso também, é de que a gente precisa nos voltarmos para as coisas como elas se apresentam para a gente. Encarar a realidade não como um segundo estágio, né, ou uma metáfora da vida, mas a própria vida acontecendo aqui agora. Tudo que acontece é uma necessidade divina. Então, tudo que nos acontece é a própria manifestação de Deus. E a gente pode ler essa perspectiva a partir da perspectiva do yoga, onde tudo que se acontece, tudo que se manifesta no corpo vamos dizer assim, um sinal, uma necessidade, e é vamos dizer assim, uma informação que diz respeito a quem nós somos ou o que estamos fazendo do que nos acontece, com o que nos acontece. Então,
eu acho que e isso nós vamos ver na apresentação é uma base ética. Isso traz uma base ética para pensarmos como que o yoga pode nos ajudar a viver melhor. Não só a partir dos exercícios, das respirações, mas a partir de uma compreensão do modo como nós estamos vivendo. Certo? Então vamos lá. Eu vou então deixa eu apresentar aqui, colocar os slides e a gente vai começar com uma meditação. Eu só vou pedir para vocês me darem um sinal se vocês peraí, gente. Ok. Me deem um sinal, por gentileza, se vocês estão enxergando a tela, por favor. Então, tá, beleza. Então, vamos lá. Yoga dos afetos. Vamos começar, então, já mergulhando, inclusive, no tema, com uma meditação. Eu vou deixar no slide, que fica mais fácil vocês visualizarem a postura. É uma meditação para a gente agir e não reagir. Vocês vão colocar as mãos em guia mudra, ponto do polegar com o ponto do indicador, né? Estão vendo aí? Né? E vocês vão posicionar o cotovelo aí relaxado aí na frente do seu corpo, com as palmas para frente. Os braços, observa a figura de baixo, estão formando um ângulo de 45 graus, mais ou menos, para frente. Certo? E nessa postura, vocês vão fechar os olhos e vão inspirar pela boca, assoviando, ou sugando o ar na boca, por 3 a 4 segundos, segurar o ar dentro por 3 a 4 segundos e expirar pela boca fortemente, com um canhão, que a gente chama de respiração do canhão, né? Que a gente puxa, bombeia o umbigo para dentro, expulsando o ar. Então fica assim. Entendeu? E faz essa, essa respiração poderosa a partir do seu ponto do umbigo pela boca. Ok? Vamos lá? Deixa sua coluna mais alongada. Se você estiver sentado numa cadeira, desencosta, abre o peito, quiser girar um pouquinho os ombros para trás, deixa ah, o seu queixo um pouquinho para dentro, feche seus olhos e pode começar. Seja consistente na sua respiração, na duração da inspiração, na duração da suspensão do ar dentro. Conecte-se com a sua respiração e mantenha o foco nela, lembrando de que o processo meditativo consiste em você continuamente trazer o ar, trazer o foco para a respiração. Assim que você percebe, não é necessário que você entre em luta e nem precise entender por que você está pensando em milhões de coisas diferentes do que você está fazendo agora. Mas assim que você perceber, você
repara, observa, toma consciência do pensamento e volta o seu foco para meditação, para a respiração. Essa que é a dinâmica da meditação. De meditar, meditar é isso, é criar e manter o foco. Tenta, a gente está entrando na parte final.
Atenção, faça o seu último ciclo de respiração. Ao expirar, mantenha a postura. Inspire pelo nariz. Segure o ar e pressione todos os músculos do seu corpo. Todos os músculos. Pressiona tudo. Mantenha a postura. Pela boca com um canhão, expire. Mais 2 vezes. Inspire profundo. Segura. Aperta tudo. Pela boca como um canhão. Última vez. Inspire. Aperta cada fibra, cada célula. Expire pela boca, solte, relaxe, solte seus braços, mantenha os olhos fechados e apenas por alguns instantes faça contato, observe-se. Tente não se mexer muito, apenas receba, apenas deixe estar. Então, inspire. Expire, inspire, estique seus braços lá em cima. Estique a coluna, alonga. Expire e chacoalha, chacoalha os braços, chacoalha um pouco seu corpo, chacoalha, chacoalha. Continue respirando. Chacoalha, chacoalha. Excelente movimento dos ombros, abaixo dos braços, inspira. Expira, ótimo, movimento da cabeça, faz algum movimento que você quiser, se quiser dar uma levantada, sem, né, assim, sem quebrar muito o fluxo, mas se precisar levantar um pouquinho, enfim. Então vamos lá. Espero que estejam bem. Essa é uma meditação muito boa. Vocês podem fazer ela, a gente fez por 8 minutos, vocês podem fazer por 3, 4 minutos, que ela já tem um efeito muito interessante. E o que ela faz é trazer um tipo de regulação emocional, né, para a gente sair do modo que é o nosso modo mais conhecido, né, que é o modo reativo, esse estado de luta e fuga, onde nosso sistema nervoso simpático tá predominante, e leva a gente para um estado de maior relaxamento e maior presença, e isso geralmente acontece com o fortalecimento do sistema nervoso parasimpático, que ajuda a gente a restabelecer um contato com o presente e criar uma forma de relaxamento para a gente estar em nós, ou seja, para a gente poder, nas situações difíceis, agirmos de maneira consciente e direcionada e presente, e não ser simplesmente um reflexo, né, uma reação do que acontece, né, do que nos chega. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar falando de, então, afetos, né? E, como eu falei no início, a compreensão aqui de afetos, ela tem a ver com emoções, mas não só. A compreensão de afetos aqui é a compreensão que o filósofo Spinoza dá a esse conceito, que é a nossa potência de sermos afetados e de afetar.
ou seja, né, de nos causarmos um impacto nas coisas e sermos impactados pelas coisas. Isso é uma primeira ideia de afeto, né, de afecção, né? E, o que o Spinoza está dizendo, né, então, sendo o afeto a nossa capacidade de afetarmos e sermos afetados, o que ele vai buscar, principalmente numa obra dele magnífica, apesar de não muito fácil de ler por causa da linguagem, chamada Ética, em boas traduções para o português, né? Ele escreveu essa obra em latim, lá no século XVI, né? Compreender os afetos para que a gente possa fazer uso deles de uma forma mais interessante, de uma forma mais potente. Só um instantinho, gente. Desculpe, tinha um vento aqui batendo uma porta. É, então, é isso. Essa é a compreensão de afetos para Spinoza. E, então, essa é uma citação, né, do livro da Ética, no capítulo 3, onde ele vai desmiuçar isso. Então, por afeto, compreendo as afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Então, o que o Spinoza vai dizer é que, necessariamente, nossos encontros no mundo, né, com as coisas do mundo, essa potência de agir, ela é ou aumentada ou diminuída, dependendo do tipo de encontro, né? E dependendo também do modo, né, como eu vou para esse encontro, né? Como é que eu me coloco nesse encontro. Então, o que ele vai dizer, e é muito interessante, e isso está na base, vamos dizer assim, da lógica dos afetos para ele, ou até das emoções para ele fala que nos nossos encontros, né, nesses nossos encontros, podendo aumentar ou diminuir nossa potência, quando a gente aumenta a nossa potência de agir e ser no mundo, nós experimentamos alegria. E quando essa potência de agir e ser no mundo diminui, nós experimentamos tristeza. E essa é a base, vamos dizer assim, da lógica dos afetos para Spinoza. É muito interessante, né? Porque é quase que uma equação matemática. E essa é a busca do Spinoza. Ele, ao contrário de toda a tradição filosófica ocidental, que as emoções, né, as paixões deveriam ser negadas, deveriam ser acobertadas e, portanto, superadas pela nossa razão, né? É assim que, por exemplo, Platão compreende lá na Grécia Antiga. O que o Spinoza está tentando fazer é uma inversão aqui, é tentar, então, é, colocar os afetos na ordem do dia. Porque, inclusive, para Spinoza, não há uma diferença de qualidade e de importância entre o nosso corpo e a nossa mente, como eu estava dizendo lá no início. Então, a nossa capacidade de afetar e sermos afetados é tão importante quanto a nossa capacidade de pensar. E é muito curioso, né, que na nossa tradição filosófica ocidental, o que prevaleceu foi a lógica racional, o racionalismo e o idealismo. É uma coisa muito simples, muito óbvia. Por que que a gente, então, nas escolas, a gente aprende, né, a matemática, linguagens, química, né, química orgânica, mas não aprende a lidar com as emoções? A gente não é instruído, não há uma educação das emoções, via de regra, nas escolas, o que é muito curioso, né? Porque é a base do nosso ser, é a base de como nós nos constituímos como seres humanos. Ora, alguma coisa curiosa aí está acontecendo, né? Mas é isso. Depois, inclusive, do Descartes, que está ali, né? O René Descartes, o filósofo René Descartes, que é contemporâneo do Spinoza, né? Ele dá as bases do pensamento científico. É esse racionalismo, né, dualista entre mente e corpo que vai, vamos dizer, prevalecer, né?
o positivismo, né? O que o positivismo faz? É tentar superar todas as inconstâncias da vida, inclusive emocionais, né? Para que então, finalmente, né, a nossa razão iluminada possa prevalecer e possamos reger a vida e o mundo de uma maneira mais organizada e mais interessante. Ora, Spinoza está contramão disso aqui. Spinoza está indo trazendo uma outra perspectiva aqui. Então, sendo, né, pensando na alegria e na tristeza, e aí é muito interessante porque isso aqui nós vamos começar a entender por que então isso aqui é uma base da ética, não existe o mal. Não existe o mal moral, no sentido religioso, né? Existe um mau encontro, um mau jeito de estarmos em encontro com as coisas. Então, ele tira todo o julgamento em relação à qualidade das nossas ações, uma ação má, uma ação boa, depende só de duas coisas, né? Ou, né, se sua capacidade de agir aumentou, e aí você experimentou alegria, e aí nós vamos chamar isso de bom, né? Bom, isso é bom. Ou se experimentamos, né, a nossa capacidade de agir sendo diminuída, assim, quando nós experimentamos a tristeza, vamos chamar de mal. Não, isso é mal, isso é ruim, isso não serve, né? E, e a gente pode pensar, né, claro, isso, né, abrindo um parênteses, como que então essas formações sociais, então, né, foram se constituindo, né, negando, né, e diminuindo certas concepções mesmo de vida. Por exemplo, essa do Spinoza, onde as emoções deveriam ser tratadas igualmente, como, por exemplo, as nossas flutuações emocionais, como, né, deveriam ser tratadas de forma igual, como nosso pensamento, nossa forma de pensar, a lógica do pensamento deveria ser tratada, né? Então, claro que aqui a gente vê que existe também todo um interesse, né, das religiões e nas formações sociais para que determinadas relações fossem estabelecidas e a gente precisou negar, então, essa base ética e trazer a moral como um parâmetro para lermos a realidade. Mas vamos com calma, né? Então, não existindo o mal, né, o mal sendo apenas um mau jeito, ou seja, quando a minha força ela é decomposta, então a gente experimenta a tristeza quando o meu corpo não se compõe com um outro corpo, ou com uma outra coisa, um objeto ou uma outra pessoa, né? Quando ele não se compõe, a gente perde energia, perde potência de agir e ser, e a gente então chama aquilo de mal, chama aquilo de ruim e passa a buscar negar, evitar aquilo, né? E aí, uma outra frase dele, que eu acho muito interessante, que ele fala: o corpo pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais, isso aqui eu já falei, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Só para vocês saberem como que ele coloca. Está mais na frente. Então, tristeza e alegria, para Spinoza, são afetos primários, ou seja, tristeza e alegria está na base. A partir da tristeza e alegria que a gente vai experimentar todos os outros. E aí ele traz dois mais importantes, que é o amor e o ódio. Então, o amor é quando a gente experimenta uma alegria, ou seja, quando a nossa capacidade de agir e ser é aumentada, e ela é acompanhada de uma causa exterior. E o ódio é uma tristeza acompanhada de uma causa exterior. Né? Então, a nossa potência de agir e ser, ela é aumentada. Então, quando nós nos compomos com algo fora de nós, e a gente expande, a gente tem essa sensação de expansão, e no ódio é quando a gente sente essa retração, né? Por exemplo, na frustração, né? A raiva, né? A frustração está ali na base da raiva, né? Seria uma derivação do afeto ódio, né? A frustração, quando nós então sentimos que nós não somos capazes, né, quando a gente sente que a gente não é capaz de fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente gostaria de fazer, então a gente sente que a nossa potência foi diminuída
e aí a gente sente raiva e frustração. E aí ele vai dividir os afetos em duas categorias. Ele chama de afetos passivos e afetos ativos, ou ações. O que são os afetos passivos? Eles acontecem quando não somos a causa dos nossos afetos, ou somos apenas uma causa parcial, uma parte mínima. Ou seja, quando algo acontece com a gente que não depende da gente, né? Quando é uma coisa circunstancial, né, algo que não, algo imprevisível, algo indeterminado, que escapa, né, escapa da minha capacidade de alterar aquela realidade. Então, esse é chamado de afeto passivo, né? Por exemplo, quando uma pessoa querida morre, né? E a gente sente tristeza. Então, esse afeto, né, tristeza, ele é um afeto passivo, porque ele aconteceu alguma coisa que não estava sob seu domínio, né? Então, você não foi causa daquele afeto, foi uma coisa que estava totalmente fora do seu controle, então é chamado de um afeto passivo. Por outro lado, existem os afetos ativos. E os afetos ativos, ou ações, a gente chama de ações, só podem ser alegres. Porque naturalmente nós nos esforçamos para permanecer na existência, que eles chamam de conatos. Todos os seres, não só seres humanos, né, eles querem perseverar na existência. Eles querem viver. Isso é natural. E todo ser, né, que então percebe que a sua capacidade de permanecer a sua vida, de alongar a sua vida, de ampliar a sua vida é aumentada, ele então sente essa alegria. Ele sente alegria. E, e, e não só todos os seres, e aí puxando aqui para a gente, né, nós seres humanos, queremos perseverar na existência, como nós também, que eles chamam de conatos, nós também queremos ou desejamos criar a nossa própria existência. E aí seria um desdobramento dos afetos ativos, né? Então, quando a gente é capaz de criar a nossa própria existência, a gente experimenta alegria. A gente sente que a gente está criando as condições para a nossa vida, a gente experimenta alegria. E aí eu vou ler essa parte aqui de baixo. Quando o corpo age, ele age por sua própria natureza, que se esforça para crescer, né? Então, para ampliar, né? Para permanecer na existência. Ser cada vez mais forte, mais capaz de ser afetado de múltiplas maneiras e agir no mundo de muitas formas, aumentando sua potência e sendo afetado cada vez mais por afetos alegres. Então, quando e isso é importante a gente guardar, depois nós vamos fazer a ponte com o yoga, né? No final, nós vamos entender por que nós estamos falando disso, afinal. Quando nós, então, aumentamos a nossa capacidade de nos conectarmos com o mundo, ou seja, quando somos mais capazes de sermos afetados de múltiplas maneiras, e não só de uma ou duas maneiras, né, mas de múltiplas maneiras, e também de agir no mundo, nós, então, estamos aumentando a possibilidade de sermos alegres. O que o Spinoza está dizendo aqui é muito interessante, porque o que ele está dizendo é, quando a gente aumenta a nossa capacidade, a nossa complexidade, a nossa porosidade para estar no mundo, isso naturalmente nos deixa mais alegres. Ou seja, quando nós estamos mais sensíveis, né, mais abertos, mais disponíveis para o mundo, nós estamos experimentando alegria. Tá dando para acompanhar, gente? Tá? Beleza. Às vezes eu vejo só umas carinhas aqui, eu não vejo direito vocês. Bom, mas a gente fica triste, né? Infelizmente, viver no planeta Terra não é uma tarefa muito fácil, né? Principalmente a gente então olha para fora.
né? É muito difícil de experimentar alegria quando nós vemos guerras, nós vemos mortes, né, aos montes, não só no nosso território, mas em outros territórios, inclusive daqueles que estão em guerra agora, e mortes brutais, enfim, a política e as relações humanas e o trânsito, enfim, nomeia aí o que vocês quiserem. É difícil sentir alegria, né? É difícil sentir alegria, mas é parte da existência. E como o Spinoza disse, que quando a gente quer perseverar na vida, a gente quer criar as condições para a gente viver, a gente quer evitar a tristeza. E é naturalmente que a gente evite a tristeza, ou evite a dor. Então a pergunta seria: como então produzir paixões alegres? Ou seja, quando somos afetados por uma causa exterior e assim, mesmo assim, né, sentimos alegria. E posteriormente, ações alegres, ou seja, quando nós somos causa, né, daquele encontro ou aquele afeto, e a gente pode então experimentar a alegria. E aí ele vai trazer o seguinte: ele diz que a gente precisa organizar os nossos encontros. Por isso que ele está criando, com a sua obra, A Ética, uma ciência dos afetos, para a gente poder entender como que a gente funciona. É isso que ele quer. Então, nós precisamos organizar os nossos encontros, entender como é que a gente, então, interage com o mundo, através, então, desse conhecimento, desse conhecimento muito racional dos afetos, né? Fazer com que sejamos parte ativa do que nos acontece. Então, organizar os nossos encontros através dessa ciência dos afetos, para que a gente então possa não esperar que a alegria chegue, né, como uma causa exterior, mas produzir alegria, criar as condições para que possamos ser alegres, certo? E aí é muito interessante porque, por exemplo, o amor passional, né, que é o amor das canções, né, das canções românticas, né, é puramente esse amor passivo, né, onde nós, então, dispensamos de ser parte ativa do que nos acontece e esperamos o outro ser causa da nossa alegria. Não é verdade? Esther está trazendo aqui. Isso. Bom, ei, Esther, que bom que está aqui. Quanto tempo? É, então, e aí isso é muito sério, gente, e isso é grave, né? Isso é um dado que eu trago de vez em quando, em muitos contextos, que a gente não pode esquecer, mas 70% das mulheres que são mortas no Brasil são mortas por quem? Por quem, gente? Os ex-maridos, ex-namorados, né? Pessoas com quem elas conviveram muitos anos, né? Lugares que tinham um lugar especial ali no coração delas. Então, isso é muito sério. Não é uma coisa à toa. É um modo como nós estamos produzindo a nossa existência. As condições para a gente poder viver dessa ou daquela maneira. Porque os corpos são diferentes. E isso é muito bonito no Spinoza, porque os corpos são diferentes. Então, a maneira como nós somos afetados e afetamos são diferentes. E a gente precisa respeitar isso também, né? Das outras pessoas e lembrar disso. As pessoas precisam se conectar com as coisas ou de formas diferentes com o que você se conecta. Muitas vezes, o modo como você produz sua alegria, o modo como você expande, experimenta essa alegria, é totalmente diferente, às vezes vai na contramão do que o outro faz. Mas é o modo dele, né? E isso tem uma implicação ética, né? Bom, continuando aqui então, e aí ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que existir, então, é conquistar aquilo que pertence à nossa essência.
E a nossa essência é o quê? É nós termos condições de perseverarmos na existência, nós termos condições plenas de desejar. E a gente pode traduzir conatos, essa, esse movimento para persistir na existência como desejo, mas não desejo de comer chocolate, não. É desejo, esse desejo vital, essa força que nos anima, né? Que nos mantém vivas, né? Então a gente precisa conquistar isso, não é uma coisa dada. Tem um trabalho aí para a gente conquistar. Mas ainda que é uma coisa natural, né? Isso e é muito interessante porque então tem uma lógica nisso, né? Não é uma coisa assim totalmente arbitrária e circunstancial, não. Tem uma lógica. A nossa essência é essa. A gente quer perseverar na existência, e a gente quer criar as condições para a gente poder existir de uma maneira mais interessante. Mas isso é algo que tem que ser conquistado, tem que ser construído. Já estou acabando, tá, gente? Então, é, o caminho, deixa eu pegar aqui. O caminho do conhecimento dos afetos é o caminho de como estamos construindo as nossas relações. Assim, e aí que é o aspecto ético, né? Podemos sair da moral, do julgamento e das paixões tristes. O que são as paixões tristes? É quando você se entristece, né? Sua capacidade de agir e ser é diminuída por uma causa externa. Porque a moral, o julgamento e as paixões tristes, elas acontecem quando nós estamos no nosso modo reativo de ser, no nosso modo passional de ser. Então a gente julga, condena, se vitimiza, né? Ou se transforma no algoz, né? Condenando, apontando o dedo, né? E responsabilizando o outro. Não é? Não é assim que a gente faz? Isso, para Spinoza, é um mau uso dos nossos encontros. Então, isso é muito importante para a ética do yoga, no yoga, como eu compreendo, como a gente tem compreendido, né, a importância do yoga hoje. Que a gente não para de julgar, gente, a gente não para de julgar, é o tempo inteiro, e principalmente com as pessoas queridas, com as pessoas com quem a gente convive diariamente. É um barulho insuportável. É um barulho insuportável. E não só insuportável, Spinoza vai dizer, é um barulho triste, né? E aí ele vai trazer uma coisa que aí, isso aí é um alargamento, então, né, do que ele está querendo com esses conhecimentos, que é quando a gente, então, consegue compreender que a gente pode sair do julgamento moral, né, do julgamento dos outros, e passa a sermos ativos, então, nos nossos encontros, a gente é capaz, então, de criar um ponto comum, uma espécie de um espaço, um espaço comum de passagem, onde então nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos e irmãs, né, seres humanos, para não para dividir, né, para condenar e para, enfim, separar, mas para a gente poder viver de uma outra maneira. E quando a gente faz esse movimento, né, de buscar esse ponto comum, é muito bonito isso, né, como se fosse uma nova possibilidade de vida, né, em comum, né, em comunidade, né, porque nós estamos no mundo para viver em comunidade. A gente fala que então quando a gente refina, né, essas capacidades, essas possibilidades, a gente passa então a compreender melhor o mundo, compreender melhor a existência. Alguém tem alguma coisa para falar? Porque agora nós vamos fazer a ponte com yoga. Ficou claro até agora, até aqui? Então, né, revisando.
né, todo o corpo, né, ele tem uma potência de afetar e ser afetado, né? E quando a gente aumenta a nossa capacidade de afetar ou ser afetado, a gente experimenta alegria. Quando essa capacidade de afetar e ser afetado diminui, a gente experimenta tristeza, né? E, e todo o corpo, gente, a gente tem que se lembrar disso, é uma potência em ato, uma força de existir. E necessariamente a gente é afetado pelo mundo, mas por mais que muitas vezes a gente não queira, né? Beleza. Digerindo aí, né? Sinui. Muito bem. É muito incrível isso mesmo, gente. É tão simples, né? O Spinoza realmente ele é magnífico. É, bom, eu acho que é isso. Então, agora, como é que a gente pode, então, é, conectar isso com yoga? O que que isso tem a ver com yoga, afinal de contas, meu Deus do céu? Aposto que muitos de vocês aqui, eu já cantei, né? Já antecipei, mas muitos de vocês aí já devem estar fazendo as suas conexões. Então, eu vou deixar aqui um espaço para vocês refletirem um pouco, e aí vamos ver o que, que casa nessa, nessa então composição do Spinoza e o Kundalini Yoga. O que, que vocês acham que isso tem a ver com yoga? Coloque no chat aí. O que, que yoga tem a ver com isso? De modo intuitivo, o que, que vem para você agora? Põe aí no chat, rapidamente, sem pensar demais, para a gente não esticar demais. Vou dar um minutinho aqui para vocês escreverem com calma. Mas não pensa demais, não. Se está reverberando alguma coisa aí, escreve. Vamos ver o que, que vai dar. Vou dar mais alguns segundos aqui para vocês acabarem de digitar e eu vou começar a ler. Então vamos lá. Deixa eu subir aqui. O yoga como forma de organização dos afetos. Excelente. Excelente. Vamos guardando isso, essas coisas. Autoconhecimento. Sim, conhecimento de si. Silêncio para escutar. Interessante, né? Escutar o que, né? Ótimo. Foi bom ter deixado em aberto. Silêncio para escutar. Miriam, o yoga trabalha a mente. Interessante. Então, né, como é que a mente poderia entrar nisso? Postura interna e externa. Patrícia trazendo aqui. Fernanda, Cláudio de yoga nos torna mais sensíveis e empáticos. Ó, interessante, hein? Será que o yoga em si faz isso? Eu gosto dessa ideia. Tem a ver com entrega de si, a Bruna está dizendo. Entrega. Boa, boa, Bruna. Ana Carolina, autoconhecimento também. Cássia, equilíbrio. Hum, equilibrar o quê? Né? Interessante, Cássia. A Andrea, encontro com o próprio ser. Aham, legal. Tatiane, entender essas relações. Quais relações? Bruna, silêncio, autoescuta. A Fernanda trouxe aqui de novo, nos abrimos para mais para entender outras perspectivas. Legal. Ana Carolina, descomprimir, fazer circular o que foi afetado. Legal. Descompressão, né? Olha, trouxe uma imagem mecânica, né? Descompressão, fazer circular. Ótimo, Ana Carolina. Cristiane, é o ponto comum, isso que a yoga nos ensina, manter a neutralidade diante dos pontos externos. Legal. Gostei também, né? Ela trouxe uma palavra aqui importante, apesar de que polêmica, né? Mas no Kundalini Yoga é uma palavra importante, que é a neutralidade. Boa. Esther, permitir o conhecimento daquilo que nos afeta de maneira alegre, como organizar as emoções. Legal. Geralda, refletir sentimentos e pensamentos. Alaide, capacidade de observação e escolhas. Boa. Acho que vocês já responderam, né? O que eu ia falar.
talvez eu só vou, né, arrematar aqui o que vocês, né, já estão intuindo, ou já sabem, e aí vocês já sabem mesmo, a gente só tem que lembrar, né, muitas vezes. E obrigado por terem compartilhado as suas visões. Então, o que que eu vejo, né? Então, a primeira coisa que a gente poderia dizer, então, um aumento da capacidade, o que o yoga pode nos dar, né? O que que o yoga pode, então? Aumentar nossa capacidade de afetar e de perceber. Então, o yoga, ele traz, né, através dos exercícios, né, dessa diminuição da velocidade, né, da respiração, né, de um certo estar sem fazer nada, né, virado para a parede, estar sem diminuir, então, né, a aceleração, né, e diminuir aquele estado que a gente está o tempo inteiro para fora, para fora, para fora. Então, sentir, né, pequenas percepções, micropercepções, né? Ah, tô sentindo aqui minha cabeça, tô sentindo meus pés formigando, os meus dedos estão latejando. Pequenas percepções, alargando essa possibilidade, né, de conexão com o corpo, né? De se deixar afetar. Vocês trouxeram algumas vezes aí a escuta, né? Então, receber, né? Deixar, né? Essas informações chegarem, né? E quando a gente faz isso, quando a gente aumenta essa capacidade de nos afetar, de perceber, a gente tem uma abertura para o sutil, né? Então, aquilo que passa desapercebido, muitas vezes vem no dia, né? No dia a dia, mas a gente não percebe. Então, a gente vai sutilizando a percepção, tornando essa nossa percepção mais, né, a gente fica mais à espreita, né, e consegue, então, captar coisas que, de repente, passam e a gente nem percebe. A Tânia trazendo aqui a prática para experimentar nossa existência como um todo, interessante também. Esse não, talvez não tinha parecido. Kirat Prem, Adrika, percepção da realidade interna e externa. Isso. Então, quando a gente então vai se abrindo para esse sutil, né, a gente então aumenta nossa capacidade de refinamento e de complexidade, né? Eu trouxe essa palavra mais cedo, de porosidade. Então, nossas capacidades de criarmos conexões, né, e de sermos conectados e criarmos conexões aumenta, né? A gente sai, tem uma imagem que eu e o Divan Brita a gente usa quando a gente vai dar o curso de mantras, que é uma imagem de uma frequência sonora numa superfície, uma superfície com uma areia. É muito interessante esses experimentos. São experimentos que eles acoplam, né, uma frequência sonora a um prato de areia com um prato de ferro com areia em cima, uma areia bem fininha. E aí, à medida que esse som vai aumentando os hertz, né, ele vai ficando mais agudo, os desenhos vão mudando. E quando a gente tem ali uma frequência sonora, né, lá, não sei lá, 10, 20 Hz, onde as ondas são lentas, né, o som é muito grave, tem muita pouca possibilidade de movimento, o desenho ele é super simples, né, aparece uma mandala, bem rústica, assim, bem simples. E à medida que essa frequência vai aumentando, ou seja, quando a gente vai aumentando a capacidade de conexão, de interação, quando os hertz então vão aumentando, porque eles aumentam o seu escopo ali energético, ele vai, essa mandala, esse desenho no prato de areia vai se complexificando. É muito interessante. E isso a gente pode fazer um paralelo né, com esse efeito, então, do yoga, né? Quando a gente, então, vai sutilizando a percepção, a gente vai, né, a gente tem a possibilidade de ser mais complexos mesmo, de se abrindo para novas oportunidades, novas possibilidades em nós e fora de nós, né? A gente vai se multiplicando, né? Criando diferenças em nós mesmos, né? Porque isso tem a ver com, né, os desdobramentos que fizeram depois com esse trabalho do Spinoza, né? Há 500 anos atrás, que é essa capacidade, então, da gente poder perceber a diferença não fora de nós, né? Não na comparação, né? Não na comparação com os outros, mas perceber essas diferenças em nós, produzir diferenças em nós.
não fora de nós. Esse acho que seria o primeiro passo, né? É. Outra coisa que eu apontei também, que eu acho importante, é, então, um uso dos afetos. Beleza, Ivan Preto? Obrigado. Um uso dos afetos, ou seja, é, indo contramão à tradição filosófica, né, onde as emoções muitas vezes são negadas porque a gente precisa ser racional, a gente precisa, né, então, colocar a lógica, usar a lógica, usar o raciocínio para ter uma vida, né, mais interessante. Nada disso. Não negar as emoções, como essas flutuações, né, que nos acontecem, mas então compreender, sofisticar, tornar a nossa relação com as nossas emoções mais sofisticadas, porque as emoções são verdadeiros combustíveis e temperos para a nossa vida. Imagina uma vida sem, né, sem emoção, gente, né? Uma vida gélida, né? Então, as emoções, sejam elas emoções que nos expandem, né, como os afetos alegres, ou aquelas que nos contraem, né, como os afetos tristes, né, são temperos, muitas vezes são necessários, né? Quando a gente está angustiada, a gente muitas vezes é o que a gente precisa para a gente poder então fazer algo diferente, né? Então sair daquele de um efeito passivo, né, reativo e buscar alguma coisa para além, né? E transcender, romper uma barreira, né? Mas então não é negar, não tem problema ficar triste. Qual o problema de ficar triste, gente? Então, eu sou pai de duas crianças, né? E as crianças, né, às vezes sentem dor, sentem tristeza. Não, não fica assim, não. Por que não? Por que não ficar triste? É parte da existência. E aí os adultos não deixam as crianças durarem nas suas emoções tristes, que são importantes, porque são elementos constitutivos, né, da sua própria trajetória. Então, escuta a tristeza. O que a tristeza está te dizendo? Por que você está triste? Ao invés de, não, fica triste não, vamos lá jogar bola, ou vamos lá brincar. Não, por que a tristeza está te dizendo? O que a tristeza está te informando? Porque se ela está acontecendo é porque é necessário. Tudo que nos acontece, o Spinoza fala isso, existe uma necessidade. Deus está, né, a imagem não é espinosista, porque Deus não está enviando nada, mas essa manifestação é o próprio Deus. Então, você vai negar essa informação? Isso, isso, Larissa, dá nome, né? E conhecer, olhar, esperar, deixar durar. Você ficar triste 2 dias, ficou triste 2 dias, né? E aí a gente, calma, né? Vamos dar tempo para as emoções. Vamos, vamos, vamos investigar, vamos então criar uma forma da gente poder investigar essas emoções. Muitas vezes a gente não dá tempo. Bom, seguindo, já estamos terminando. Compreender as emoções como efeitos das cristalizações em nós. Então, isso é um passo além. Ou seja, quando a gente, então, permite com que a emoção chegue, né, começa a investigar aquela emoção, permite com que ela, né, então, estou percebendo essa emoção. Então, elas são efeitos de estados em nós, muitas vezes cristalizações em nós, memórias cristalizadas. E faz parte do processo do yoga investigar as causas dessas cristalizações. Que eu, né, tô convidando, né, chamando aí que é o trabalho da meditação e do cuidado de si, que é sadhana. Sadhana é a prática diária. Eu já estou quase, eu já falei isso uma vez, é a segunda vez que eu estou falando isso, eu acho que estou quase igualando o cuidado de si com sadhana, porque se a gente não faz, quando a gente faz uma prática de meditação, mesmo que seja curta, de 3 minutos por dia, a gente engaja de uma maneira muito mais potente nesse processo de autodesconstrução, né, de autoconhecimento.
né, do que se fazer uma meditação de vez em quando, ou ir para um spa, né, um retiro espiritual uma vez por ano. Muito mais interessante você meditar 3 minutos por dia do que você ficar uma semana num retiro uma vez por ano. Falo isso sem, sabe, sem dó, porque é a constância e a repetição que vai te ajudar você a desconstruir, você refazer ou reconstruir trilhas neurais, né, no seu corpo físico. O corpo físico tem que andar junto com, né, os pensamentos, né, com as nossas emoções. Então, gente, o que que acontece? Quando a gente, muitas vezes a gente é reativo, por exemplo, quando está numa situação, ou vamos pegar aqui uma frustração, né, um exemplo. Quando você entra, você se frustra diante de uma situação, né, você não consegue fazer uma coisa, você erra, ou você fala uma coisa que não te faz, e aí você sente né, algo muito forte em você, pode ser uma tristeza, pode ser uma raiva, e isso pode ser feito de uma cristalização em você, algo que sedimentou em você, e isso acontece lá no sistema límbico. Não sei se tem alguém da neurobiologia aqui, né? Se tem algum médico aqui na sala, mas é lá naquela parte do nosso cérebro onde a gente registra, a gente tem as memórias de dor e trauma, né? Onde ficam essas memórias, essas marcas, e muitas vezes a gente passa determinados comportamentos nossos são regidos por essa região, né, cerebral, que ela está predominante, né? E, e, e elas acontecem, então, porque existe uma memória, existe uma informação ali guardada. Porque, e aí, o que que o yoga pode fazer? O yoga pode nos ajudar a gente desfazer esse automatismo ou essa reação que você tem, muitas vezes pode ser uma reação de raiva, muitas vezes te leva para caminhos muito pouco interessantes e te faz fazer escolhas que você não gostaria de fazer. Ele te ajuda você, então, conseguir tomando distância dessa emoção e conseguindo, então, processar essa emoção de outras formas. Você vai deixar de sentir aquela emoção né, quando você, por exemplo, se sentiu frustrada, né? Que foi o exemplo que eu trouxe? Talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez a intensidade mude. Talvez você consiga isolar aquilo, né? Você sente aquela emoção, mas você não mais age a partir da emoção. Você simplesmente, opa, não, peraí, deixa eu ver o que eu faço. Aí você é capaz, então, de até, aqui é o uso interessante dos afetos, né? Você usa aquela emoção para outra coisa, não dá aquela resposta automática, você pega aquela energia que chega para você e faz uma outra coisa com ela, de maneira consciente. Essa é uma forma de ver. Ou simplesmente pode desaparecer. Você pode não ter mais aquela reação quando você se sentiu frustrada. Enfim, depende, isso na verdade pouco importa. Mas a gente pode ou transformar ou isolar essas reações cristalizadas, né? E o yoga ajuda demais a fazer isso. Deixa eu ver que tem alguns comentários no chat. É, isso, né? O uso indiscriminado de medicações, né, para a gente poder não sentir, né, para a gente poder então viver e parar de sentir, né, e eu preciso viver, né, deixa eu parar de sentir. É claro que existe um uso interessante dos medicamentos, mas não é o que nós estamos vendo por aí. Eu voltei a dar aula de filosofia depois de muitos anos para adolescentes, né, porque eu estava trabalhando com crianças até 2021, no meio da pandemia, aí parei um pouco, estou voltando agora para trabalhar com os adolescentes filosofia, ensino básico, né? Ensino médio. E estou um pouco impressionado com a quantidade de medicamentos que esses estão tomando, né? Infelizmente. Meninos de 15 anos, 14 anos. Enfim, então é isso. A gente poder, então, através do trabalho da repetição da meditação, do trabalho diário, a gente conseguir, então, ir desfazendo essas cristalizações e usar, então, a energia, né, esse combustível a seu favor. E não te levar a fazer coisas que você depois vai se arrepender, né? Bom, gente, eu acho que, então, para finalizar, né, é, eu acho que um outro aspecto bastante importante, que a gente, então, né, que eu acho que isso é a filosofia do yoga aqui, né? Existem outras formas de ensinar yoga, mas a modo como eu compreendo
que eu acho que o yoga pode ajudar a gente, então, a transitar, a gente estava falando lá do julgamento mais cedo, né? Dessa perspectiva moral, onde a gente julga, condena, se vitimiza, né? Se vitimiza, como que chama aquele afeto que a gente experimenta quando a gente me fugiu agora, mas é um ressentimento. Quando a gente fica ressentido de alguma coisa, né? Culpado, né? E a nossa cultura, né? A nossa herança religiosa tem muito disso, né? Da culpa, do ressentimento, né? Como a gente transitar dessa perspectiva para então uma perspectiva ética, que é a busca por esse ponto comum, né? Onde a gente se encontra não para julgar, para, né, vitimizar, mas para a gente poder criar então um modo mais interessante de viver. E então a ética, acima de tudo, não é estabelecer o que é bom ou ruim, o certo e errado, mas ajudar a gente a fazer um bom uso do que nos acontece, para que a gente possa então se encontrar nessa zona comum de passagem, né, com os nossos amigos e inimigos, né? Os inimigos também, todos, né? Nesse ponto comum. É isso. Eu vou parar por aqui. A gente ainda tem uma meditação para a gente fazer antes da gente ir embora, mas queria, né, ver se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. E aí vamos fazer dessa vez pelo microfone. Quem quiser, ou pode usar aí a opção aí de levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone. Tá bom, querido Prêmio? Obrigado pela presença. A Tânia. A Tânia está aqui. Eu não tinha visto ela ainda. Isso é o Spinoza é cada vez mais necessário. Eu estou empolgado com ele. Ele é um filósofo muito importante mesmo. Esther, por favor. Gostaria de te agradecer, achei lindo, sempre admirei seu trabalho, né? Você sabe disso, e achei muito importante essa conexão da filosofia, né? Da filosofia ocidental com as práticas e reflexões também que vêm da tradição do yoga. E acho que é tornar acessível para aqueles que não têm uma formação filosófica, né, todo esse pensamento sofisticado do Spinoza e relacioná-la com uma prática que é possível para todos, né, possível e necessária. Então, parabéns, parabéns pela exposição, um excelente professor, né, tanto da teoria quanto da prática, né? E fiquei muito feliz. E feliz em saber também das conexões, né? Acho que você produziu aqui conexões, né, alegres, né? Foi um encontro alegre nesse sentido e a potência de todos vai aumentar, né, a partir desse encontro. Então, um abraço para você, Davi. Obrigado pelo carinho, Esther. Obrigado pela presença. Maravilha. Mirandit, Mais alguém? Oi, ei, Fernanda. Vamos lá. gratidão. Não, é que você falou essa questão dos adolescentes, e aí eu também estou vivendo através da vida pessoal, né, essa fase. E eu vejo como é delicado, né, nas escolas, não só a falta dessa matéria, dessa disciplina, né, de, enfim, autoconsciência e aprender a lidar com as emoções, como essa questão do mal, que é muito interessante, né, da gente pensar não existe o mal, liberta a gente de tantos estereótipos que acabam nos aprisionando desde cedo, né?
Então, eles vão criando auto-estereótipos que encaixotam, assim, né, eles mesmos e os outros, né? A partir desse lugar de um julgamento moral muito forte e de uma não compreensão dessa complexidade do ser humano, né? Que às vezes, né, é isso, são maus encontros. Eu achei muito interessante essa maus encontros e maus usos. E eles que são muito jovens, é muito natural que façam maus usos, porque também faltou uma formação para ensinar a fazer um uso melhor. Então, o yoga entrar nessa idade é muito interessante também, né? Porque é isso, quanto antes, porque a gente vê muitos adultos, né, que já passaram por tanta coisa e ficam, às vezes, querendo correr atrás do prejuízo, no sentido de, peraí, eu não quero repetir esses padrões, né? Então, se você, não quero repetir esses maus usos, né? Então, se você ensina os adolescentes e abre, para não é ensinar, mas abrir essa porta, é muito legal, né? Porque realmente você cria adultos mais alegres que produzem encontros mais saudáveis, né? Aí faz bem a eles e ao entorno, né? Isso. Obrigado pela intervenção, é isso mesmo. E eu acho que a gente precisa trazer uma educação mais ética mesmo, né? Ao invés de uma educação moral, né? Porque o que a gente está fazendo é não só negar o que essas novas gerações estão trazendo, né? Estão tentando dizer, né? Como que a gente também não está dando conta, como também a gente está criando isso, um peso, né? Para a vida dessas pessoas, né? Esses jovens que estão aí. Porque é isso, a vida está perdendo tá perdendo sentido muito cedo para esses meninos. Muito cedo. Com os meninos com 10, 12 anos já não vê sentido mais na vida, gente. Olha só o que está acontecendo, né, na nossa educação. E agora tem um outro elemento que aí a gente pode depois marcar uma outra palestra, que é o seguinte: existe um mau uso das nossas. Então, existe um mau uso dos encontros, né? Então, daquilo que nos acontece. E quando a gente fala o mau uso do que nos acontece, a gente tem que lembrar que o que nos acontece pode nos causar prazer ou dor, certo? Então, existe o mau uso da dor e o mau uso dos prazeres também, né? É interessante pensar nisso, né? Quando a gente, por exemplo, encontra uma forma de, por exemplo, aliviar uma tensão, né? Por exemplo, indo para o celular, para a rede social, ou usando uma substância, né? Pode ser que você esteja fazendo um mau uso daquilo que te dá uma sensação de expansão, dá uma sensação de relaxamento e etc. Então, existe um mau uso das dores, ou seja, o ressentimento, a culpa, o julgamento, etc., e o mau uso também dos prazeres. Mas isso acho que pode ser até um outro capítulo, né? Mas eu acho que queria deixar aqui no campo para a gente poder também, né, pensar das nossas fugas, né? Como é que a gente vai produzindo fugas a partir daquilo que sim, a causa nos produz um relaxamento, produz um alívio, mas é preciso estar ciente disso também. E o uso dos celulares, então, né? O uso dos celulares é quando a gente tem uma autoestimulação, né? Com um pouco esforço, né? Uma autoprodução de prazer ou de conexão com pouquíssimo esforço, né? Então, isso é uma coisa a se pensar. Pois é, seria bom, Bruna, né, um momento sobre o uso, seria importante a gente começar a falar sobre isso, né? Como é que a gente está usando, então, essas redes, esses canais, né? Será que estamos fazendo um bom uso, né? Porque já é um vício, né? Para muitos de nós. Eu pessoalmente, tenho estado mais ativo nas redes, né? Em especial no Instagram, por uma necessidade profissional, e está sendo uma luta interna, porque eu fico muito tentado ali, você fica ali, é um vício, é uma coisa impressionante. O WhatsApp também, né? O WhatsApp é uma coisa assim, será que a pessoa recebeu? Será que quando é que a pessoa vai receber? Ai, meu Deus. E aí as pessoas, eu mando mensagem para as pessoas, passa 2 horas, a pessoa responde, desculpa por ter demorado a responder. Eu falei, como assim, desculpa? Só passou 2 horas? Eu faço questão de falar, não, você responde no seu tempo, né? A gente começou a criar um vício, né? Um vício louco de uso desses dispositivos, né?
a gente tem que pensar mesmo no fato de quais são os maus usos e os bons usos, né? Enfim. Bom, pessoal, vamos fazer uma meditação para a gente poder encerrar? Deixa eu só separar aqui um áudio, que eu vou usar um áudio aqui para a gente. Essa meditação eu adoro, eu conheci ela logo quando eu comecei a fazer Kundalini Yoga, e ela é uma meditação muito potente. Vocês podem usar ela muito assim, naquela situação, quando você, por exemplo, está trabalhando, e aí você está sentindo meio. Sabe quando você vê que você não está rendendo mais? Que você já está dispersa, já não tem mais muita energia ali, mas você precisa continuar trabalhando, você tem que fazer coisas, e você pode parar e fazer essa prática por 3 a 5 minutos, já é o suficiente. Ela vai acionar na gente uma dimensão, e também aqui vai se fazer uma estimulação aqui nas costelas, onde tem alguns meridianos ligados à criatividade. Então, a gente vai fazer um uso da respiração com uma estimulação aqui das costelas, e isso vai abrir o campo da criatividade e da vitalidade, da nossa vitalidade interna. Eu estou sem a imagem aqui da meditação, então eu vou abaixar minha câmera para vocês verem. Vocês vão fazer assim, ó, vocês vão deixar as mãos em paz e amor, dessa forma, tá vendo? Com os dedos aqui abertos, tá? Eles não vão estar juntos, não, os dedos vão estar abertos. E vocês vão trazer aqui na altura do peito, dessa forma. E aqui vocês vão inspirar e expirar batendo o cotovelo aqui na lateral da costela. Bater forte. Inspira, vai até aqui, para na posição paralela e bate. Então fica assim. Não vai ser tão rápido quanto eu estou fazendo, vai ser mais ou menos uma repetição por segundo, e eu vou colocar um mantra, que vai ser o Hara, e a cada vez que vocês ouvirem Hara, 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 vocês vão bater com o cotovelo aqui na costela. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Olhamos lá. Deixa eu colocar o áudio aqui só um instantinho. Então, feche seus olhos, entre na postura, deixe o dedo, né, indicador e médio bem abertos. Cuidado para você não tensionar o seu ombro. Os olhos... um detalhe, vocês vão olhar, deixar os olhos quase fechados, olhando para baixo ou na ponta do nariz. Quem já tem um certo hábito de meditar, pode deixar na ponta do nariz o tempo todo. Quem não tem, olha para baixo, de vez em quando olha um pouquinho a ponta do nariz, mas deixa o seu olhar aqui nesse campo aqui, tá? Da ponta do nariz. Vamos lá, então? Preparem-se e vamos começar. Tenta bater forte, bate forte com o cotovelo. Levanta o braço até ele estar paralelo ao chão e depois volta. Respiração pelo nariz.
Entramos no último minuto. Mantenha a consistência. Atenção, paralise com os braços paralelos ao chão, inspire pelo nariz, segure, foca aí na ponta do nariz e aperte seu corpo. Mantenha os braços, expire, e mais uma vez, inspire profundo, segura e aperta todo o seu corpo, desde o pé até a cabeça. Expire, relaxe seus braços novamente. Tente não se mover agora, apenas tente receber e sentir os efeitos dessa experiência. Inspire tão profundo. Expire, inspire, estica os braços lá em cima, alonga, estica. E expira, chacoalha, chacoalha. Solta tudo, continua respirando, chacoalha. E chacoalha, chacoalha. Chacoalha o corpo. Inspire. E expire, venha abaixando seus braços. Excelente. Muito bom.
Bom, espero que estejam bem. Também acho que foi um encontro alegre, encontro potente, e muitas outras possibilidades apareceram aqui, né, de novas conexões, isso que é importante. E sigo à disposição. Eu vou deixar meus contatos aqui, caso, né, vocês queiram continuar algum contato, enfim, também estou aberto para conversar e tudo mais. Me perguntaram se vai ficar gravado, pelo que o Divan Pinto falou, acho que sim, né, no canal do YouTube do Projeto de Extensão, que eu não sei o endereço, mas só vocês digitarem lá, né, Projeto de Extensão FMG Kundalini Yoga, vai aparecer. E vou deixar meu contato aqui das redes, do Instagram, que é Davi Semirandito Marques, davi.semirandito.marques, e meu e-mail. Vou deixar o davipantuza@gmail. E se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, viu, por esse encontro. Eu gostei demais de encontrar vocês e espero, né, encontrar aí nessas outras esquinas aí pelo mundo virtual e também, quem sabe, presencial, né? Eu estou me organizando para ir, eventualmente, nos sábados, de manhã, porque eu já tenho um compromisso pelo sábado de manhã. Hoje eu tive que arrumar uma substituição, mas para estar presencialmente no projeto de extensão, presencialmente lá no CEL. Estou fazendo uma proposta para os professores e aí a gente vai se falando também. Grande abraço, viu, pessoal? Até mais. Tchau, gratidão. Valeu.